Boa noite. A paz de Jesus e o amor de Maria. Boa noite, irmãos. Eu me chamo Valdemir. Eu pertenço à paróquia Nossa Senhora Aparecida Cochipó. Sou casado com a Marilce, a mulher mais bonita do Cochipó que tem. Já tenho amanhã, minto, dia 11 agora, fiz 14 anos de casado, pela graça de Deus. O casamento é abençoado, mas tem a tempestade, e aquele que ama, persevera. Peço a Deus de um dia chegar até o final da minha vida ao lado da minha esposa. Sou o pai da Mariana, com a graça de Deus, a bênção de Deus, o maior milagre que Deus deu na minha vida é minha filha. Hoje eu sei o que é poder amar um filho. Chegar em casa depois de um dia de serviço e acolher aquela criança com o olhar que a gente espera. Por mais difícil que seja nosso dia, por mais pesado que seja, a graça de Deus está conosco. Jesus não prometeu uma terra de facilidade, uma terra com paraíso. Ele prometeu que estaria ao nosso lado. Ele sempre disse que está ao nosso lado. Se nós estamos no caminho difícil, se nós estamos no caminho que tudo está sendo com dificuldade, é o caminho certo. É o caminho certo. É o caminho da cruz. É o caminho que vai nos levar ao céu. Olha para o seu irmão que está ao lado. Fala para ele, se tem dificuldade na sua vida, o Senhor está contigo e vai te ajudar a superar. Amém? Pertenço ao grupo de oração Pequena Semente. Já tem 8 anos que estou na Renovação Carismática Católica, que Deus me chamou. E quando Deus me chamou, eu perguntei para Deus: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eis-me aqui, mas o que eu vou fazer? E Deus me trouxe para um grupo de oração, assim como cada um que está sentado, assim eu ficava, mas eu era mais escondido, era lá num cantinho mesmo, sem ninguém me ver. E aos pouquinhos Deus foi me chamando, no tempo dele. E hoje estou aqui à frente pregando a palavra. Tenho vergonha? Eu tenho vergonha do que o mundo me oferece e o que o mundo faz, mas vergonha de Deus, nunca. Nunca devo ter vergonha de Deus. Onde eu testemunho Deus na igreja, eu testemunho lá fora. Sou pecador, sou fraco, mas a minha força vem do Senhor. Amém? A nossa palavra de hoje: só o Senhor é Deus vivo e eterno Rei. Olha que palavra verdadeira e única. Só o Senhor é Deus vivo e eterno Rei. Nosso Deus é vivo. Nosso Deus, no momento que estamos orando em 4, Ele já estava conosco. Desde o momento que nós saímos, que você saiu de sua casa, Ele está convosco, porque Ele te chamou aqui. E onde está 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei com Ele. Nós estamos reunidos em monte, nos grupos de oração, orando em 4 e 4, como fizemos agora há pouco. Ele está junto, porque Deus é onipotente, Ele sabe tudo. Onipresente, Ele está em todo lugar e Ele é onisciente. Então, o que nós pensamos e já viemos aqui, o Senhor já sabe. A nossa palavra está em Jeremias 10, do 1 ao 12. Se for uma Bíblia Ave Maria igual a minha, é a página 1049, 1049. Somente o Senhor é digno de todo louvor. Somente nosso Pai. Jeremias 10, de 1 a 12. Amém ou misericórdia? Amém. Posso continuar? Então seja feita a vontade de Deus. Escutai a casa de Israel a palavra que o Senhor vos dirige, oráculo do Senhor. Não imiteis os procedimentos dos pagãos, não temais os sinais celestes, como o temem os pagãos, porquanto os deuses desse povo são apenas vaidade. São cetros abatidos na floresta, obra trabalhada pelo cinzel do artesão, decorada com prata e ouro.
A golpe de martelo são-lhe fixados os pregos, impostos em seus lugares, para que não se movam. Assemelham-se a esses deuses uma estaca no campo de pepinos, que devem ser levados, pois não caminham. Não os temais, pois que vos não podem fazer mal, nem têm o poder de fazer o bem. Nenhum se assemelha a vós, Senhor, que sois grande, e por causa de vosso poder, grande também é o vosso nome. Vamos repetir essa frase aqui? Grande é também o vosso nome. Quem não há de temer o Rei dos povos? A vós é devido todo respeito, porquanto entre os sábios dos povos pagãos e nos seus reinos, nenhum se assemelha a vós. São todos eles nécios e insensatos, e seu ensinamento são vaidade, pura lenha. É prata batida, importada de Tarse, ouro de Ofir, trabalho de escultor e de ouvires, revestido de púrpura, rocheada e vermelha. Não passam de obra de artista. O Senhor, ao contrário, é verdadeiramente Deus, Deus vivo, eterno Rei. Treme a terra ante a sua cólera, e os povos pagãos não podem suportar a sua ira. Vós lhe direis, portanto, os deuses não fizeram o céu e a terra, desaparecerão da terra e sob os céus. Só ele criou a terra pelo seu poder e consolidou o mundo pela sua sabedoria, desdobrando o céu pela sua inteligência. Palavra do Senhor. Irmãos, eu sou meio pilha, então fico andando um pouquinho. Vou atrapalhar um pouquinho, que eu vou querer olhar fixo. Eu fico um pouquinho andando. Em toda situação da nossa vida, seja ela difícil, seja ela alegre, seja o que for, irmão, glorifique a Deus. Se você chegar em casa, depois de um dia, de um estudo, de uma escola, depois que você levou uma nota baixa na sua aula, se um amigo seu se traiu, se você brigou no seu emprego, se você foi mandado embora, irmão, glorifique a Deus. Porque Deus é o Senhor do impossível. A vida de Jesus nessa terra foi um exemplo. Ele foi traído, ele foi negado, ele foi humilhado. Mas ele deixou de amar? Olha para o seu irmão que estava lá e fala assim: Jesus deixou de amar? Responda para ele: não. Nenhum momento. Ele amou até o fim. E ele deu exemplo. Agora eu faço uma pergunta para todos nós, incluindo eu primeiro: é fácil? Não é fácil. Nenhum momento é fácil. É difícil. Falar que a gente ama é fácil. Demonstrar o amor é difícil. Mas nós temos que amar, porque Jesus demonstrou. E eu procuro a cada dia, eu, Valdemir. Se você chegar na minha paróquia e falar Valdemir, ninguém vai saber quem sou eu. Se você falar Paiô, que é o apelido desde criança, que é o apelido que não tem nada a ver com o meu nome, todo mundo me conhece. A misericórdia de Deus é eterna. No final dessa pregação, eu quero dar o testemunho de minha vida. Como Deus me trouxe aqui. Esse pecador, fraco, mas que conheceu o amor de Deus. E que cada dia quer conhecer mais. A nossa palavra, ela é bem clara. No tempo de antigamente, os homens procuravam deuses. Procuravam os deuses pagãos. Eles não sabiam quem era Deus. Então ele adorava uma árvore. Vou dar um exemplo aqui. Uma árvore. Adorava um sol. Adorava as estrelas. Uma chuva. Tinha o Deus do mar. Tinha o Deus do amor. Tinha vários deuses. Para tudo tinha um Deus. E Deus escolheu o povo de Israel e veio trazendo os antepassados. E Deus veio falando pelas bocas dos profetas de Abraão, Isaac e Jacó.
E assim por diante, veio Moisés, e Deus veio falando através dos profetas. Se a gente olhar o Antigo Testamento, ele sempre vem falando, os profetas vinham falando de Deus. Eles foram perseguidos? Foram. Se você chegar numa roda de companheiro hoje, seus amigos, e falar sobre Deus, você vai ser bem recebido? Não. Imagina naquela época, e hoje continua a mesma coisa. Mas a palavra de Deus deve ser proclamada diretamente. Deve ser proclamada diretamente a palavra de Deus. E os homens fizeram vários deuses de madeira, como você vê na leitura, de argila, trabalhava madeira, foram fazendo vários deuses. Vários deuses foram fazendo. Muitos deuses foram fazendo. Esses deuses podiam falar? Eram deuses de madeira. Tinham vida? Não. Podia falar? Não. Então o homem foi fazendo conforme a sua vontade, ou foi criando seu Deus. Mas Deus, nosso Deus verdadeiro, ele começou a se revelar através dos profetas, como eu disse agora há pouco, e foi manifestando o seu amor. E até o momento que ele mandou quem? Como diz o livro de Isaías, ele veio até mandar o seu filho. Se eu não me engano, em Isaías 51, ele conta toda a história de Jesus Cristo. Se você comparar o Antigo e o Novo, você vai ver que tudo que está no Velho vai se cumprindo novo. Interessante, você vai se comparando tudinho. E a palavra de Deus vai vir na nossa vida. A Bíblia é o livro mais antigo, mas é o mais atual. Tem tudo que nós passamos. O homem, hoje, nessa vida, o que mais move o homem é o dinheiro. O que é o Deus do homem hoje? É o dinheiro. Dinheiro é ruim? Não. É através do dinheiro que você sustenta sua família. Você trabalha para quê? Para trazer o mínimo para sua família. Quem é pai e mãe aqui, levanta a mão. O que você teve na sua infância, você quer o melhor para o seu filho hoje. Tá certo? Você quer o melhor para o seu filho. Então você faz o quê? De uma maneira honesta, dignamente, você ganha o seu dinheiro. Mas o momento que o homem começa a colocar o Deus como dinheiro, ele começa a roubar, ele começa a matar, ele começa a ser corrupto, ele começa a pensar somente nele e esquece o próximo. Ele prega totalmente o inverso. Ele começa a pensar somente nele e começa a prejudicar o próximo. Engraçado, irmão. Quando a pessoa ela tem um coração ruim, ela só pensa nela, ela não pensa no próximo. Se você tem uma qualidade na sua vida e você vê alguém lá fora que precisa, você vai fazer o quê? Você procura ou deseja. Se você não pode, você reza para que aquela pessoa também tenha. Você não guarda nada para você. Ah, mas eu não tenho condição. Mas a arma mais forte que nós temos se chama oração. Somente ora quem ama. As maiores batalhas que eu tive na vida, eu venci através da oração. Eu sou santo? Estou no caminho da santidade. Procuro. Eu caio e Deus me levanta. Eu caio e Deus me levanta. E assim somos nós. Assim somos nós. Se o justo, como diz a palavra, peca 7 vezes ao dia, imagina eu. Imagina eu. E é nessa esperança que eu tenho em nosso Deus, que sempre está me levantando, que eu ponho minha fé nele, que eu creio nele, que eu procuro obedecer as leis. Não é fácil, mas eu tenho que fazer o que o Senhor me ensina, o que o Senhor faz por mim. Judas, ele conheceu Jesus pessoalmente, ele andou com Jesus, ele podia, quem sabe, até estar aqui na frente como eu pregando, mas Judas só andou com Jesus. Judas não viveu a fé, não viveu a misericórdia. Judas conheceu Jesus. E o que ele fez no final? Ele
Traiu. Traiu. Ele arrependeu? Se ele acreditasse em Deus, ele voltaria e pedia perdão, como fez Pedro. Pedro negou, mas Pedro arrependeu. E Pedro procurou o Senhor e se arrependeu. E Jesus o quê? O perdoou. E ele é o líder da Igreja Católica, o nosso primeiro Papa, São Pedro. Os apóstolos eram fracos, assim como nós. Mas Judas não acreditou na misericórdia de Deus. E ele o traiu. Prova que o homem é fraco. Mas assim como Pedro, se formos fortes, acreditar, ter fé, Deus já sabe o nosso pecado. Mas Deus, Ele prefere nos amar. Ele prefere a obediência. Ele prefere que cada um aqui o veja como Deus, o reconheça como Deus. Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de nada. Deus só precisa do quê? Do nosso amor. Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é o Criador. Jesus é o Salvador. E o Espírito Santo é o nosso Consolador. Jesus passou por tudo. Ele chegou, assumiu a divindade dele humana, sofreu os nossos pecados e foi ao céu. E sabendo da nossa fragilidade, ele mandou quem? O Espírito Santo. Nós temos o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo está conosco. Muitos de nossos irmãos, quando passa uma dificuldade, ele fala: eu tive sorte, você não teve sorte. O cristão tem o quê? Tem o Espírito Santo. Ele tem a força, ele tem a sabedoria, ele tem a inteligência, ele tem a fortaleza, ele tem o dom celestial. É esse que é o Espírito Santo. É aquela força que vem quando você está fraco, aquela força que ninguém mais acredita em você. É aquela força que vem quando tudo parece acabado. Mas a misericórdia de Deus está conosco, o Espírito Santo está conosco. Faço parte da renovação carismática e tenho encontro pessoal a cada vez que eu venho no grupo de oração. Eu tenho encontro pessoal com Deus, que o Espírito Santo vai me revelando, me apresenta pessoas maravilhosas como esse grupo que tem aqui, pelo louvor, pela adoração, pelas pessoas tementes a Deus. Deus, ele só espera uma coisa: a nossa fé. O que é fé? É acreditar. Coloque a mão no seu coração, abaixe sua cabeça. Só responda para você e pergunte para você também. Você veio buscar o que no grupo? Apresenta ao Senhor tudo o seu coração. Eu não preciso saber, o irmão ao lado não precisa saber. Somente você e Deus. Apresente a Ele. Apresente tudo a Deus. Isso se chama fé. É acreditar, é crer que o impossível Deus faz acontecer. Amém? O moleque para frente. Deus, Ele espera de cada um de nós a adoração a Ele, a obediência, respeito, cumprir as santas leis. É o que Deus espera de cada um de nós. Irmãos, eu vou dar um testemunho sobre a minha vida, do que Deus tem feito em minha vida. Eu fiz um propósito com Deus, que toda vez que eu viesse no grupo de oração pela primeira vez, eu ia testemunhar a minha vida. Dá licença só um pouquinho. Consegue ver? As cicatrizes na cabeça, algumas no braço. Quem está de longe não vai conseguir ver, mas depois, se quiser aproximar, posso mostrar as cicatrizes. No dia 2 de fevereiro de 2008, eu sofri um acidente. Nós estávamos numa Hilux a servir. Isso doía meu coração. Eu estava trabalhando, eu não estava fazendo nada errado. Eu via minha família chorar, eu via minha esposa escutar dos médicos que eu podia voltar com problema de cabeça, que eu podia ter algum problema, que eu podia ficar violento.
porque eu tive uma pancada fora na cabeça. Minha esposa em nenhum momento falou de largar de mim. Sempre ficou firme ao meu lado. E eu ficava naquela situação. Senhor, por que o Senhor me deixou vivo? Eu era uma pessoa vaidosa. Eu fazia musculação, faço até hoje, mas hoje eu faço por manter minha saúde. Naquela época eu tomava suplemento alimentar, fiquei bombado, eu fiquei grande, era vaidoso. Então eu queria o quê? Mostrar para o mundo que eu era o cara, que eu era musculoso, que eu era forte. Perante a morte, meu irmão, se você tem rico, se você é rico, se você é pobre, Deus não faz distinção de pessoa, de ninguém. Deus não faz distinção se eu ando de carro ou eu ando de ônibus. Deus não faz distinção se eu sou preto ou eu sou branco. Deus é o Deus do amor. Ele ama cada um de nós. E eu perguntava assim: Senhor, o que o Senhor quer de mim? A única coisa que eu sei fazer é só dar aula. Dar uma aula para as pessoas assim, porque é falar um pouquinho à frente, mas eu não tenho muito a oferecer ao Senhor. E eu entrei no grupo de oração. Nem sabia que era grupo de oração. Escutei na missa, fui no grupo de oração. E Deus foi me revelando o propósito da minha vida. Isso, irmão, foi a experiência que eu tive do acidente. Eu fiz um propósito com Deus que todo lugar que eu viesse, eu ia testemunhar o que eu vi. Perante a medicina, eu estava despedindo. O que o médico disse para o meu pai no dia do acidente? Até aqui eu fiz para o seu filho. Daqui para cá é só Deus. E Deus me deu a graça de voltar vivo. E Deus me tirou da onde? Do purgatório. Existe o céu, o inferno e o purgatório. E eu fui para o purgatório. Eu encontrei alguns parentes meus que faleceram. Encontrei 2 parentes meus falecidos. As pessoas mais próximas de mim. Encontrei o meu avô e minha tia. Eu vi eles só, não lembro que conversei, eu vi eles. E eu sempre fui devoto de São Francisco. E eu vi São Francisco também. E quando eu voltei do coma, eu não sabia o que era aquilo. Eu vi uma tia que morreu quando era criança. Eu vi o meu avô que morreu quando era criança. E eu vi São Francisco. O que significa isso? E eu comecei a procurar. Entrei no grupo de oração, comecei a estudar. Fiz 3 anos de teologia. E fui me aprofundando cada vez mais na palavra de Deus. E cada vez me apaixonando mais. Me apaixonando mais, me apaixonando mais, me apaixonando mais. E a única certeza que eu tenho de tudo é que Deus, irmão, ama cada um de nós. Independente do que fizemos lá fora, independente do que erramos, Deus ama cada um de nós. Eu falo porque Deus tirou um cara vaidoso, um cara que achava que era bam. Deus tirou ele do vale da morte e colocou aqui na frente para pregar. Eu não tenho mérito nenhum, o mérito é de Deus, porque foi Ele que me colocou aqui na frente. Terminou aí? Não. Eu chegava em casa, eu não sabia o que era ter um sorriso de uma criança. Eu não sabia o que era receber um abraço de uma criança. Eu nunca soube. E meu pai dizia para mim, depois que eu voltei, fiquei normal, ele falou assim: meu filho, a coisa que eu mais doía era ver meu filho morrer na UTI. Eu prefiro, se eu pudesse, eu trocava de lugar com você. Eu disse: puxa, o amor de pai é grande, imagina o amor de Deus. Mas por que eu não tenho filho? E eu já tinha aproximadamente 6 anos que fazia tratamento com minha mulher. E todos os médicos falavam fazer inseminação artificial. E eu rezava, e Deus falava para mim. Até do meu irmão, nosso grupo de oração falava: irmão, Deus vai te dar um filho. Deus vai te dar um filho. E um dia começou a morar. Eu faço parte do núcleo, né, da renovação carismática, começamos a orar. E Deus me mostrou uma mulher e uma criança. Eu falo assim, até uma emoção. Deus me mostrou uma mulher e uma criança. Aí eu voltava no médico, os médicos só inseminação artificial. E eu procurei ler, e a igreja não aceita inseminação artificial sem método natural.
E eu voltava para a igreja triste. E nós rezávamos e Deus falava. Meus irmãos falavam para mim. Vários irmãos falavam para mim, olha, Deus vai te dar uma menina. Eu vi uma menina no braço da esposa. E pela segunda vez nós oramos no núcleo, Deus me deu a graça de ver minha esposa e uma menina. Eu falei assim, meu Deus. E eu chegava no médico, o médico falava diferente. Quando completamos aproximadamente 13 anos de casado, nós fazíamos vários tratamentos, tudo fracassava, tudo. Gastei muito dinheiro, muito. Mas nunca fiz inseminação artificial, nunca. Porque o que a igreja fala, eu acredito. O que o Papa fala, eu acredito. Porque eu sei que é verdade. E ele está no lugar de Pedro. Ele é o sucessor de Pedro. E um dia, nós fizemos um tratamento, chegou no final, não deu certo. Eu fiquei abatido. E eu estava com um problema que o mundo me colocou, uns problemas, eu estava muito cabeça quente. E eu sentei para orar. E Deus falou para mim, na palavra, se não me engano, Jeremias 36. Pela sua fidelidade eu vou te dar um filho. E eu não acreditei. Eu deixei o problema do mundo ser maior que a graça de Deus na minha vida. E eu comecei, não acreditei. E me preocupei com o problema. No final do mês, não aconteceu nada. Passou 15 dias, aconteceu nada. Minha mulher foi no laboratório, deu teste de gravidez positivo. Fomos no outro laboratório, teste de gravidez positivo. Fomos no terceiro, teste de gravidez positivo. Eu cheguei em casa, coloquei meu joelho no chão. Primeira coisa que eu fiz foi pedir perdão a Deus. Nosso Deus. Falei, Senhor, perdão, Pai. Perdão, porque agora a carne falou mais alto e eu pequei contra vós. Eu passei 10 anos rezando. E quando o Senhor me deu a graça, eu deixei o problema do mundo ser maior. Final de novembro nasceu minha filha. Eu tenho a graça de testemunhar que chama Mariana. Pela obra de Deus. Pela graça de Deus, Deus mandou minha filha. Amanhã minha filha faz 6 meses. Olha que bênção. Hoje eu sei o que é chegar em casa e eu vi uma criança me olhando. Hoje eu sei o que é abraçar uma criança. Hoje eu sei o que meu pai falou, meu filho. Porque eu não sabia que um pai ama tanto um filho que troca de lugar. Mas hoje eu sei o que é isso, porque a gente ama um filho demais. Irmãos, Deus é fiel. E se Deus fala, irmão, e se o mundo lá fora começar a colocar coisas, dificuldades no seu caminho, colocar dificuldade, continua acreditando. Porque Deus falou para mim que ia cumprir a palavra dele e ele cumpriu. A carne foi fraca, eu tive medo. E mesmo com a minha fragilidade, Deus cumpriu. Deus é fiel, irmão. Deus é fiel. Se você vê alguém aqui na frente testemunhando, é para a graça de Deus, a glória dele, a bondade, todo o bem que nós temos é graça de Deus. Eu sou um servo, eu sou fraco, eu sou pecador, eu dependo dos irmãos, eu dependo de vocês para me levantarem, vocês dependem de mim para te levantarem também, porque sozinhos não somos capazes, porque a força do alto vem. E Deus fala conosco. Deus fala, irmão. Deus ouve a nossa palavra. O testemunho, essas duas graças que Deus fez na minha vida, para a glória e graça de Deus. Vamos ficar de pé.